Bom, a gente vai fazer uma avaliação de um artigo chamado Análise Ergonômica da Operação do Misturador em uma Fábrica de Calçados. Né? Esse artigo ele foi publicado pelo Encontro Nacional de Engenharia de Produção, INEGEP, em 2020. Bom, enfim, pelo resumo aqui, né, dá-se a entender que ele vai, né, analisar essas questões ergonômicas, né, especificamente de acordo com a NR17, né, que trata da questão de postura, da questão dos ruídos, da questão do calor, né, da medição desses itens no ambiente de trabalho e aqui especificamente numa betoneira, né, numa fábrica de calçados. Bom, quando ele fala a questão da betoneira, a primeira coisa que me vem à cabeça é construção civil, né? E isso aí é um ponto já, um ponto de atenção mais negativo, por ele citar essa máquina e não explicar muito bem. Ele só explica, né, ao longo do artigo que é uma máquina de mistura, mas o tempo todo ele fica citando essa betoneira, que o trabalho é voltado especificamente para o manuseio dessa máquina, né? Sendo que é apenas um operário que fica responsável por esse manuseio. Bom, aí a gente vem para a introdução, né? Já no início da introdução, eu acho que ele faz aqui a menção nos números pela Associação Portuguesa, né, de Portugal, calçadista. Eu acho isso, né, foi uma informação desnecessária, né? Ele novamente faz menção à máquina betoneira. Eu acho que faltou explicar um pouquinho já na introdução essa questão da betoneira, porque leva a crer a todo momento que está ligada à construção civil. Na metodologia, eu acho que ficou bem aquém, muito aquém, aliás. Porque primeiro ele fala que ele vai fazer um questionário, né, sobre segurança do trabalho para colher a opinião dos trabalhadores sobre questões de saúde e segurança, sobre questões de um ambiente de trabalho, sobre questões de ruído, sobre questões de temperatura. E eu acho que ou ele usou a palavra errada, né, talvez seria percepção, né, mas não existe essa questão da opinião em questão de saúde e segurança, né? E principalmente você tem que desenvolver esses questionários para as pessoas específicas, né, que tenham conhecimento acerca desses fatores, das normas reguladoras, né, desses assuntos, para que não se faça falso juízo de valor. Enfim, né, eu acho que faltou um pouco mais de seriedade. E ele fala que ele vai fazer esse questionário para 80 funcionários, que são os 80 funcionários, né, que existentes na fábrica calçadista. Essa fábrica fica lá no Ceará, em Juazeiro, no Ceará, Juazeiro do Norte. Né, então eu acho que a metodologia ficou muito confusa mesmo. Aí vem o referencial teórico. Na metodologia, voltando, ele fala que ele vai fazer medições, né, para ver o nível de ruído, para ver a temperatura, essas questões. Mas, né, ao longo do artigo, ele não menciona exatamente esses resultados, assim como também ele não menciona qual foi o resultado do questionário, quais conclusões ele chegou, né, ao compilar os dados contidos no questionário. Então ele citou isso, falou que fez isso, mas ele não deu feedback sobre essa metodologia. Então ficou aqui. Aí vem, né, o referencial teórico. Eu achei muito mal escrito mesmo, né? É um grande ponto de atenção que eu acho que deve ser visto no texto todo, principalmente no referencial teórico, que ele já começa aqui fazendo conceito do que é ergonomia, aí ele conceitua em 2 linhas e já escreve resumindo. Não precisa, como que você vai resumir uma frase com 2 linhas? Eu achei meio incoerente. Além do que, ao longo do artigo todo, do trabalho todo, ele usa referências muito antigas. Tanto que, né, tem citação de 1978, mais de 40 anos, né, mais de 40 anos atrás. Então eu acho que está muito ultrapassado, muito ultrapassado. Tem muitas questões de ergonomia, até como hoje a ciência enxerga a ergonomia, né, como o homem enxerga a ergonomia. Então, eu acho que ele pecou muito nessas referências muito antigas. Né? E aí ele vem falar o que é betoneira. Simplesmente ele fala diversas vezes que betoneira é uma máquina de mistura, enfim.
não ficou legal. Aí vem para o item 4, né? Ele fala um pouco também da INR 17, mas não fala de uma maneira muito científica. E aí vem o item 4, né? Que é o estudo de caso. Aí aqui ele fala, dá algumas informações da empresa, que é uma empresa fundada desde 2011, no Juazeiro do Norte, no Ceará, do segmento fabril de sandálias, né, composta por 80 trabalhadores. Aí, assim, a escrita dele não é muito boa. Ele fala: a produção é feita em lotes, tendo como principais modelos masculino, feminino, infantil e baby. Não tem outros modelos. Masculino, infantil, masculino, feminino, infantil e baby. Enfim, nesses quatro categorias aí, ele já englobou todas as categorias existentes possíveis. Enfim, né, ele considera a empresa como uma empresa de pequeno porte. Ele considera a empresa como uma empresa de pequeno porte, né, porém ele não justifica, não traz, né, nenhuma referência por que ele classifica a empresa como pequeno porte. Né? E o modo de produção, né, da empresa, ele explicando como as sandálias são produzidas e principalmente como é usado tais betoneiras, é muito confuso, né? Do jeito que a gente leu até aqui, parece que o foco do trabalho é nessa betoneira, mas no desenvolvimento ele fala sobre outros aspectos, no estudo de caso fala sobre outros aspectos, e sendo que quem manuseia essa betoneira é apenas um funcionário. Então ele é bem confuso. Né? Alguns nomes, algumas etapas de produção não são explicadas, né, quando a gente escreve um artigo, né, um trabalho científico, por mais que, né, o leitor deve ter algum conhecimento prévio, porém a gente também tem que se atentar que são pessoas leigas no assunto, na área. Então ele usa alguns termos aqui da produção que não são explicados, como por exemplo a palavra serigrafia. Ele não explica o que é essa etapa, o que significa essa etapa. Aí vem a questão do resultado das discussões, né? Que aí a gente espera que, né, o artigo traga números, traga conclusões mais assertivas, né? Conclusões importantes. Porém, nessa etapa, principalmente inicialmente aqui no resultado de discussões, ele traz novamente uma descrição da empresa, até com algumas informações novas que ele não tinha mencionado. Ele também não há resultados, não há nenhum tipo de resultado, não é citado o que ele chegou, qual conclusão ele chegou através dos questionários. Os questionários simplesmente nem são mencionados mais, né? As medições, apenas a medição, nesse ponto aqui, apenas a medição de temperatura. Não há questão do nível dos fluidos. Aí no item 6, que é da conclusão, fala que se medir o nível de ruído, porém ele não fala também dos dados, né? E uma coisa também que concluiu é que falta um incentivo ao uso de IPIs, mas também não fica claro se a empresa fornece, né, disponibiliza esses IPIs. Então, assim, ficou muito confuso qual era o objetivo dele, né, as metodologias, enfim, foi um dos artigos, né, uma das pesquisas científicas que eu acredito que mais deixaram a desejar aí, que mais tem pontos de atenção que precisam ser melhorados, né? O tema é muito, muito relevante, a questão da ergonomia, né? Mas eu acho que faltou explorar bem mais esse tema, faltou melhorar a metodologia, faltou uma escrita, né, mais embasada, uma escrita mais coesa. A minha nota é 4 e eu não aprovaria esse artigo.